Rapaziada, boa noite, como é que vocês estão? Eu sou o Thiago Bernardes, bem-vindos ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Vamos falar hoje de Corinthians, que é o que mais importa para nós em termos de futebol. Eu espero que vocês gostem aí dessa resenha pós-jogo na 20ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Bahia, jogamos em casa e o resultado não foi o melhor possível, mas temos coisas para comemorar sim, e a gente vai falar em breve. Beleza? Vamos falar aí desse jogo, né? Vamos começar aí pela escalação. Aliás, deixa eu agradecer antes, né? Peguei um Uber hoje para voltar para casa, que eu tava numa resenha, num churras com os brothers. E o Uber era corintiano. E claro, ele se inscreveu no canal, então salve aí, Adson. Tamo junto. Bom serviço aí para você. Eu sei que você deve estar rodando ainda pela cidade de São Paulo. Espero que corra tudo bem e que você chegue em casa tranquilo. Infelizmente, está chegando em casa com a derrota do Coringão, mas, né, ficam aí as histórias. Beleza? Vamos falar desse jogo, né? Um jogo cheio de desfalques, questões de lesão, de suspensão, falta de primor técnico, né, para alguns jogadores. E chegamos a essa escalação que eu vou começar a falar agora. Hugo Souza no gol. Fomos com três zagueiros, né? André Ramalho, Gustavo Henrique e o Ranieri. Aliás, assim a gente terminou praticamente, né? Mateuzinho, é, Martinez, Breno Bidon, Matheus Bidu pela esquerda e Garro fazendo a única, né? A ponte ali entre o meio e o ataque. No ataque, duas surpresas, né? Entre aspas, surpresas, porque a gente já sabia que não tinha outra opção. Mas a gente começou o jogo com Guinegão e Kaique, né? Duas joias aí do nosso, do nosso time, né? Da nossa base. E é isso. Esse foi o time que foi a campo. Para quem não sabe, vamos lá para aquela parte que a gente sempre comenta, né? Quem eram as opções que a gente tinha aí para mudar o rumo do jogo durante todo esse período. No banco a gente tinha o Vitinho, que poderia estrear hoje, assim como estreou. Thales Magno, que perdeu a vaga, né? Ele poderia ser um dos titulares, mas performou mal no jogo que foi como titular. Dieguinho, Rian, o Bahia, né? Que é o Gustavo. Felipe Longo, Cauê Camargo, Torres, João Pedro, Maicon e o Charles. Essas eram as opções. É, Vale salientar que o Maicon já está de volta. Então, para você que é hater do Maicon, assim como boa parte da torcida, pode ser que ele apareça aí nos próximos jogos com a sua vontade ou não. É isso. Vamos lá, vamos falar desse jogo. Quero agradecer novamente aí aos novos inscritos, agradecer ao pessoal que está engajando aí nos vídeos, né? Seja com a visualização, com um like, até mesmo com os comentários. O jogo passado eu não consegui fazer, uma porque eu tive um exame muito sério, né? Importante para fazer na mesma data. E acabei não vendo o jogo, só ouvi. Ouvi ainda naquelas, porque um amigo meu tava dirigindo, né? Para me trazer para casa. Então eu não pude, de fato, prestar atenção no que estava acontecendo. Então eu optei por não gravar no jogo passado. Beleza? Satisfação dada, então vamos falar desse jogo. Corinthians e Bahia, 2-1 para elas. E a gente perdeu em casa mais uma vez. Logo no início do jogo, né? 1 minuto e meio, quase 2 minutos, a gente é surpreendido aí com o gol do. Ah, não vou lembrar o nome dele e também não vale a pena. Tá na thumb, eu dei uma moral pra ele, coloquei ele aí na thumb, né? A gente tomou um gol de fora da área, uma bola, na minha opinião, não foi tão defensável assim, né? Foi um bom acerto, tinha bastante gente na frente. Mas é aquela coisa, né? A gente sempre comenta aí que os primeiros 15 minutos do Corinthians é um pega pra capar, é aquela coisa que parece que ninguém tá acordado, tá todo mundo querendo dormir, ou está dormindo de fato. Logo após isso, a gente meio que acorda no jogo, né? O Corinthians não tava mal nesse 1 minuto e meio, né? O Corinthians parecia que tava vivo.
Mas assim que toma o gol, a gente empata logo na sequência com o Garro. Mas no lance que origina a jogada do gol, tem um toque de mão do Kaique. Aí é questão de interpretação, né? Na minha opinião, passaria fácil esse jogo se fosse o Flamengo ou se fosse os porcos. Seria 1-0, 1-1 ali, de boa, ninguém ia nem reclamar. No outro dia não teria nem debate. Gol anulado ali, né? Isso aos 4 minutos e 10 e 20 por aí. Aos 7 minutos. Aliás, dos 7 aos 20 minutos. Ali o Corinthians ainda em cima, né? Com lances bons, os meninos, né? Completamente imersos já na partida. Não estavam sentindo o adversário ali, né? Tanto o Guinegão quanto o Kaique, os dois estavam bem incisivos, buscando sempre o jogo, tendo boas ideias e a maioria das vezes estava até executando muito bem, né? Mas foi tirando essa questão dos meninos mesmo, só quem sobressaía bastante nesse período era o Garro, né? Sempre participando, sempre tentando encontrar as melhores opções e se seguiu dessa forma. Aí a gente tem, né, ali aos 27, o Guinegão. Cara, o Guinegão é um cara pra gente ficar de olho, tá? Ele recupera uma bola, né, próximo da área ali do Bahia e sofre a falta logo na sequência. O Garro vai bater, daí acontece um monte de coisa. Mas o que eu achei interessante, né, nessa jogada foi mais ou menos ali aos 27, né? O Corinthians estava ainda naquele ímpeto ali de buscar, né? Buscar bastante. E o Guinegão, numa dessas aí, ele mostra que não é só com a bola no pé, né? Ele também é um cara voluntarioso. É importante no Corinthians, ainda mais quando a gente está numa fase ruim, a torcida espera que os jogadores mais técnicos deem carrinho, deem cambalhota, e se possível, esse teletransporte. Essa é a visão que a torcida sempre tem de jogadores. Quando não vai na técnica, tem que ir na raça, tem que ir de qualquer forma, né? Enfim, o Guinegão apresentou isso hoje. Logo na sequência, tem mais 2 minutos e a gente faz um gol. Mano. Guinegão consegue um gol numa jogada bem atabalhoada ali. A bola sobra, é um chute que desvia, né? O zagueiro joga a bola, tenta desviar, joga a bola para cima, ela fica naquele aleluia lá. O goleiro sai errado, o Guinegão estava em posição de impedimento no início, mas não participa da jogada de forma que atrapalha o goleiro, né? O Ronaldo. E aí o Ronaldo vai dar um soco na bola e fura. Aí o Ranieri consegue meio que resvalar na bola, ela sobra pro Guinegão, que dá uma puxetinha e faz o gol. 1-1 Corinthians, 9 minutos para validar esse gol. E você pensa que, pô, tamo no jogo, né? A gente já tava ali bem, já tava na pegada. Só que, mano, Mateuzinho desligou o cérebro por apenas 2 minutos e faz um pênalti besta 5 minutos logo após isso. Acho que é bem isso. É muito rápido. A gente nem entrou no jogo de fato pós-gol. E o Mateuzinho faz um pênalti. E aí a gente vai pro intervalo aí com 2-1 pros caras. Na volta do intervalo, nada mais o que fazer, né? O time ainda volta com a mesma formatação no caso. E aos 10, 15 minutos ali, a gente tem aí a saída do Bidon e do Guinegão. Essa eu não queria que ele tivesse saído, mas entendo a opção. Entra Thales e aí temos a estreia do Vitinho. O Vitinho que jogou bem, né? Ele ainda tá sem ritmo, tá sem jogar desde março esse ano, então é natural que, além de não ter ritmo, ainda não conhece os jogadores do Corinthians, não tem o fator entrosamento, não tem o fator disposição ao extremo, né? Que é o que a torcida sempre espera quando não vai na técnica. Mas se mostrou bem, se mostrou vivo muitas vezes, né? Ele fez algo que a gente não vê nesse Corinthians, né? Que é aquela profundidade quando vai cruzar pro meio da área, dá um chutão que é para atrapalhar o zagueiro, e numa dessas quase a bola sobra ali se eu não me engano, acho que o Ramalho estava perto. O Ramalho tem um lance ali que ele consegue chutar a bola, mas chuta muito fraco. O Thales dá 2 cabeçadas ali, o goleiro consegue fazer boas defesas, né?
O Ramalho faz um lance aos 34 já também, uma cabeçada, e o goleiro consegue defender. Depois tem outra cabeçada do Gustavo Henrique, o goleiro defende novamente. Daí tem outra do Thales. Então, cara, aos 37 tem uma do Thales ali que meio de reflexo, né? O goleiro conseguiu se recuperar e pegou. Então, assim, o Corinthians perdeu. Isso é um fato, não dá para mudar. Mas é incrível como quando o Corinthians consegue ser mais incisivo, ter mais opções, ele não consegue transformar isso em gol, né? Faltou refino, né? O Ranieri também conseguiu acertar uma cabeçada e virou um escanteio. E dali já era, né, 46 minutos. O jogo foi até os 51. Primeiro tempo tinha ido até 56, se não me engano, 57. Então foi um jogo bem parado ali por algumas ocasiões ali, né? Teve no primeiro tempo teve a questão do impedimento, depois teve algumas paradas por toque de cabeça, enfim, foi um jogo relativamente mascado, né? Porque teve esse tempo todo parado, mas não porque o juiz parava toda hora. No primeiro tempo eu achei que ele até deu umas moscadas ali em alguns lances, né? Ele trocava, né? A interpretação dele foi bem mais ou menos por alguns lances, perdão. Mas é como eu disse no começo do vídeo, eu acho que a gente tem grata surpresa, sim. Infelizmente a gente não tem tempo de fazer testes, né? Já vamos aí para mais um jogo sem vencer. O Santos está na nossa bota. Eles vão jogar amanhã. E o Corinthians precisa se recuperar o mais rápido possível. Tirando as questões políticas dentro de campo, tem que ver o que falta, né? Porque criando a gente está. A gente já passou por esse ano por algumas fases, que foram fases de defesa que ninguém marca. Ataque que não faz gol. Depois a gente teve um equilíbrio na defesa, o ataque começou a marcar, mas o meio-campo não produzia tanto, então eram jogadas aéreas ou então bola parada, enfim. E recentemente a gente começou a melhorar na defesa, mas começou a faltar no ataque novamente. Então o que o Corinthians precisa urgente é de um equilíbrio, né? Eu tiro um pouco o peso aí das decisões do Dorival, porque fatos são fatos e não interessa o que a gente pensa no mundo real, pelo menos é assim que eu imagino. Ah, ele poderia fazer algo melhor. Claro que poderia, todo mundo poderia, você também poderia, né? Só que não é assim, né? Não é uma ciência exata, a gente está falando de esporte. E esporte tem vários fatores que se aplicam dentro de campo. E na questão do Dorival, as peças que ele tem hoje não são as melhores, não são as que foram prometidas, não são as que ele chegou e encontrou. A gente já teve algumas saídas, a gente tem algumas lesões de peças importantes que vão ficar muito tempo fora, que é o caso do Carilho, é o caso do Yuri, é o caso talvez do próprio Memphis. Então, se você não conseguir colocar os pesos e as medidas corretas para as coisas, não vai ter técnico que resolva o nosso problema. E aqui vai só a minha opinião para a gente fechar esse vídeo com relação ao Coringão. Eu acredito que não tá faltando vontade, a torcida gritou, né? Tem que ser homem para jogar no Coringão, vergonha na cara, aqueles gritos que a gente sempre ouve e tal. Mas eu ainda, além de corintiano, eu consigo entender que tem coisas que não é só um grito de guerra, ou também não é só questão de cobrança e apoio, né? Dentro de campo, as coisas não acontecem nem sempre como a gente quer, e muito menos como eles querem. Então tem que ter um pouco de equilíbrio até mesmo na forma de cobrar. Hoje vocês viram, o Corinthians estava em cima, fez por onde, mas faltou talvez tranquilidade, faltou um pouquinho de refino, faltou um pouquinho de capricho, pode ser. Mas o time está produzindo. Infelizmente, a gente não tem tempo. Então, o fato de não ter tempo nos obriga a correr atrás do prejuízo. E aí, muita gente perde a paciência. Teve até invasão no final. Eu não vi quem foi o imbecil, mas teve invasão.
Pode ser que o Corinthians ainda seja, né, prejudicado por isso lá na frente. Aí eu queria saber o que vocês acham aí do que aconteceu no jogo, se você viu o jogo, se você, assim como eu, pensa mais ou menos por essa linha, né? Se você tira toda a culpa do Dorival, se você coloca 50% de culpa nele, ou se você coloca toda a culpa no treineiro, né? A gente teve ali questão, o lance crucial foi o lance do Mateuzinho, um lance individual, que não tem técnico que resolva, que não tem juiz que apoie e que não tem jogador no lado dele que consiga corrigir, né? Isso é a culpa nesse caso é totalmente dele, não precisava, né? O lance não estava caminhando para um chute certeiro ali, ele ainda estava pensando o que fazer, mas o Mateuzinho deu um carrinho ali e colocou em xeque o nosso jogo, né? Não foi o culpado da derrota, mas teve uma contribuição forte para ela. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você puder, quiser ajudar o canal, a gente tem um link aí na descrição com o grupo aí de promoções lá no Telegram, né? Tem os links aí tanto da Shopee, da, da Amazon e do AliExpress, se você quiser comprar uma bugiganga eletrônica lá na China. Mas, se você também não quiser gastar dinheiro comprando essas camisetas ridículas que a Nike vem fazendo, dá para comprar na Shopee, que algumas têm até qualidade melhor do que aquelas, beleza? Tamo junto, rapaziada. O bagulho caiu, mas é isso. Segue aí. Tamo junto. Aquele abraço. Vai, Corinthians. Se inscreve, hein, meu.